Boa noite, queridos. Dia de eleição. Acho que todos já votaram, já exerceram sua cidadania. E sabemos que tudo está no controle do Senhor, nas mãos do Senhor. Por isso não precisamos ter medo de nada. Bom, queridos, nós chegamos na nossa quinta semana dessa nossa série sobre os filmes de Divertidamente, que a gente nomeou de Convertidamente, uma mente convertida a Cristo. E a gente tem a nossa querida Riley como a protagonista desses filmes, tanto no primeiro como no segundo filme. Então, nós já falamos sobre como é importante entendermos as emoções, como as emoções atuam na nossa vida, a importância das Escrituras em meio ao controle dessas emoções. Nós já aprendemos sobre tédio, tristeza, vergonha, nojo. Na última semana nós falamos sobre inveja e raiva. E uma coisa que a ciência não considera, um fator determinante que a ciência não considera, é o fato de que pela queda, pela desobediência, pela quebra do pacto gerado lá no Éden, todas essas emoções agora entram em desordem. Tudo entrou em desordem. A criação entrou em desordem. Então agora que estamos desconectados do Criador, que houve esse rompimento com o Criador, nós precisamos que as nossas emoções sejam redimidas pelo sangue de Cristo Jesus. Claro que o filme nos ajuda a entender como essas emoções atuam de forma natural, no campo natural, nas nossas vidas, no dia a dia, mas é muito importante a gente entender o fato que agora que somos redimidos pelo sangue de Jesus, precisamos trabalhar todas essas emoções conforme a direção do Espírito Santo. Isso é muito importante. As duas emoções que a gente vai falar nessa noite, trabalharemos nessa noite, são o medo e a ansiedade. Medo e ansiedade. São duas emoções que nós precisamos controlar, porque são duas emoções que podem nos destruir, se nós não controlarmos. Principalmente a ansiedade. Então, essas duas emoções, elas são armas poderosas na mão do inimigo. São armas poderosas na mão do diabo e ele pode se utilizar dessas emoções contra nós. São resultado da queda no Éden, quando perdemos a nossa relação com o Criador. Só que falando especificamente dos filmes de Divertidamente, a gente vê o medo no primeiro filme. Ele não é nem um protagonista, ele é meio que um coadjuvante ali, porque é a alegria que domina tudo ali. Todo filme se baseia em cima da alegria. E a ansiedade aparece no segundo filme. A alegria ainda, ela é basicamente a protagonista, mas aí chega a ansiedade meio que como a antagonista, tomando meio que o controle da situação, e aí a gente percebe que a ansiedade passa a ser essa antagonista que a alegria precisa combater, precisa destruir, enfim. Mas o que eu quero falar nessa noite, queridos, primeiramente vamos falar sobre o medo. Então a primeira lição que a gente precisa entender nessa noite é como o medo pode nos afeta e como isso pode nos afastar de Deus também. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, queridos, o medo não deve, ou pelo menos não deveria, fazer parte de um verdadeiro discípulo de Cristo. Nós acabamos de cantar que nós não somos mais escravos do medo porque somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, Ele nos comprou. Agora somos escravos de Cristo, como Paulo afirma. Não somos mais escravos do medo. Então, teoricamente, o medo não deveria fazer parte de nós, por sermos filhos do autismo. Esse medo, as ciências humanas definem ele como uma resposta emocional. Pode ser provocado por uma ameaça, que causa alterações no cérebro, no funcionamento do corpo, comportamento, por aí vai. E o medo nos leva a nos esconder, a fugir, nos paralisa, impede qualquer tipo de reação. Ele pode surgir de um confronto, de uma tentativa de evitar uma ameaça, ou até mesmo uma descoberta inesperada, enfim. Mas de forma bem objetiva, quando o pecado entrou na história da humanidade, o medo da morte passou a fazer parte do cotidiano do homem.
O que a serpente disse para Eva? Sério mesmo que vocês vão morrer? É sério mesmo que vocês acreditam que vocês vão morrer se vocês comerem? Então a consequência agora com essa desobediência foi a desconexão, foi a separação com a fonte da vida. Então, desde a queda, desconectados dessa fonte, o homem convive agora com o medo da morte. E não apenas a morte física, mas também o medo da morte eterna, a morte espiritual. Mas também existe um outro aspecto que muitas vezes nós confundimos, até por conta das traduções, que é confundir o medo com o temor. Muitas vezes nós achamos que são as mesmas coisas, que são sinônimos, mas são coisas completamente diferentes. E quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra, são coisas diferentes. Então, a primeira lição que a gente precisa entender sobre o medo é essa separação entre medo e temor. Então, o que a gente precisa entender é que nós precisamos temer a Deus, não ter medo de Deus ou de coisa alguma. Nós precisamos temer a Deus. Em Provérbios 9, no versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O temor a Deus é o princípio dessa sabedoria. É o princípio dessa sabedoria na vida de qualquer discípulo de Cristo. Esse temor, pode ser também, a gente pode chamar de uma atitude respeitosa, nos livra dos outros medos, de todos esses outros medos que podem aparecer na nossa vida, porque é somente em Deus que encontramos uma verdadeira liberdade. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, a essência de uma atitude correta para com Deus é o temor. É o temor. Isso a gente vê muito no Antigo Testamento. E a ausência de temor a Deus é o ateísmo na prática. Quando eu não temo a Deus, é como se eu fosse um ateu. É como se eu praticasse o ateísmo. Porque eu não temo a Deus. João 9,31 diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. O primeiro mandamento dos 10 é: não terás outros deuses diante de mim. E o que Deus estava querendo ensinar ali com Moisés nesse primeiro mandamento? Primeiro, como salvos em Cristo, devemos evitar e fugir de qualquer tipo de idolatria. Idolatria, só para lembrar, é inventar qualquer coisa que eu coloque, que eu deposite no lugar ou ao lado desse único Deus verdadeiro que se revelou através da sua palavra. Então, como crente em Jesus, eu devo reconhecer esse único verdadeiro Deus, esse único Deus verdadeiro e confiar somente nele, me submeter somente a ele com toda humildade, paciência. Eu devo amar, temer, honrar a Deus de todo o coração e esperar que todo bem venha somente dele. Em resumo, precisamos abandonar tudo aquilo que nos leva contra a vontade de Deus. Quem teme a Deus pratica a sua vontade, não vai contra a sua vontade. E a sua vontade, a vontade de Deus, está revelada nas Escrituras. Na palavra de Deus nós encontramos a sua vontade. Jonathan Edwards, para mim, a pregação do pastor Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, na minha opinião, é uma das maiores pregações da história da igreja. E ele diz assim: o temor reverente a Deus não deve ser confundido com o medo da punição, mas sim com o reconhecimento da sua santidade e majestade, que nos leva à adoração e à submissão. Então não é medo. O temor é esse reconhecimento, o reconhecimento dessa majestade, o reconhecimento dessa santidade. E temer a Deus é o fundamento para uma vida sábia, piedosa. Quando nós colocamos Deus no seu devido lugar como um soberano, como soberano sobre as nossas vidas, nos tornamos imunes ao pavor que o mundo nos oferece. Temer a Deus representa uma atitude de reverência, respeito profundo, admiração pelo seu caráter, sua santidade, seu poder, sua perfeita justiça e sua paternidade. Esse temor não é o mesmo que o medo comum, que nem eu falei, existe uma separação entre medo e temor. Mas, na verdade, é o reconhecimento profundo desse Deus soberano e o quanto ele é majestoso. Lucas, capítulo 12, versículos 4 e 5, diz assim: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo. Depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. E Jesus, aqui, quando está falando de inferno, ele não está falando simplesmente do Hades. Ele está usando outra palavra aqui. Ele está usando uma palavra que significa punição eterna, lugar de punição definitiva.
Ele usa outra palavra, não é simplesmente o Hades, o inferno, para onde vão as almas daqueles que não creem em Deus. Mas aqui Jesus está falando de punição definitiva, é o lago de fogo eterno. É a esse Deus que nós devemos temer. O Deus que tem o controle sobre a vida, sobre a morte, sobre a punição eterna, é esse Deus que é único, que é digno da nossa reverência. Amém? O medo e a queda. A relação entre o medo e a queda. Em Gênesis 3:10, diz assim, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Esse pacto que Deus havia feito com Abraão, ele foi quebrado quando eles comeram do fruto. A gente chama de pacto das obras. O medo, então, entra na vida do homem com esse ato de desobediência. Então, essa desobediência trouxe junto, consigo a consciência do erro e do pecado, gerando medo. É aí que o medo entra. Então, um homem que antes pensava ser livre em suas escolhas, agora se vê escravizado pelo medo. Agora, o homem é escravizado pelo medo porque não é filho de Deus. Então, é esse fruto da separação. Então, como agora nós estamos desconectados, o homem se desconecta de Deus, ele não está somente desconectado de Deus, do Deus Todo-Poderoso, ele está desconectado da sua paternidade, ele não tem mais um pai. Então, se ele não tem mais um pai, se torna um filho rebelde. Um filho rebelde tem medo, falta de esperança, é escravo das suas próprias escolhas. É isso que um filho rebelde é. E no próprio relato de Gênesis, nós vemos já Deus demonstrando a sua graça. Deus já demonstra a sua graça quando ele promete o descendente da mulher e o fato de ter confeccionado as roupas de pele, que nem a gente viu lá na série sobre o tabernáculo, por exemplo. Então, em Gênesis 3:15, ele diz assim, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No versículo 21, ele diz assim, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Os vestiu do quê? Ele cobriu o quê? A vergonha. Ele cobriu da vergonha. E aqui a gente já vê a graça se manifestando na história bíblica. Então a graça passa a fazer parte já no Éden. A graça de Deus ela não está restrita ao Novo Testamento. A graça de Deus ela já aparece no início de todas as coisas. Quando Deus promete o descendente da mulher, quando Deus promete Cristo, quando Deus promete, ele demonstra que a única forma de se reconectar com ele é através do derramamento de sangue, do derramar de sangue de um inocente. A graça já começa a se manifestar ali. A graça de um Deus Todo-Poderoso que vai se manifestando ao longo da história de forma progressiva, demonstrando que ele também é Pai. Um Deus Todo-Poderoso que também é Pai. E olha o perigo aqui. Porque se nós consideramos esse relato aqui de Gênesis como só uma fábula, uma alegoria, uma historinha, eu coloco em xeque todo o plano da redenção. Porque aqui já tem a promessa do descendente, que pisaria a cabeça da serpente. Então, muito cuidado com o que a gente ouve por aí. Muito cuidado com o que a gente ouve por aí. A Bíblia é inerrante e infalível. A Bíblia não precisa ser atualizada. Não existe bibliodolatria. Não existe. A Bíblia é autoridade sobre a igreja. Amém? Não caia nesse papo. Fé é o caminho para a superação do medo. João 4,18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Uma vez que estamos em Cristo, não há mais separação entre nós e Deus. Agora somos filhos de Deus, então não somos mais escravos do medo. Porque Jesus já pagou o preço. Portanto, não precisamos temer ou ter medo de mal algum, pois Ele cuida de nós constantemente. Não estamos mais sozinhos ou abandonados, a nossa própria sorte. Agora temos um Pai Celestial que está por nós e com Ele estamos seguros. Lembram que Deus falou para Josué, ao entrar na Terra Prometida, em vias de entrar para a Terra Prometida? Seja forte e corajoso, não temas, eu sou contigo. Quando estamos firmados nesse autor, no autor e consumador da nossa fé, não temos razões para ter medo de coisa alguma. Confiamos nele. Cristo, Senhor, Cristo Jesus é fiel para cumprir suas promessas. E precisamos lembrar que devemos viver pela fé, e é a fé que vence o mundo. Ela nos ajuda a superar os nossos inimigos, os nossos medos.
E é por isso que é essencial nós conhecermos a palavra de Deus. É essencial nós conhecermos as Escrituras. A gente tem várias ferramentas disponíveis aqui na nossa igreja. Tem a nossa EBF, que não é Escola Bíblica de Férias, é Escola de Estudo Bíblico Fundamental. Fundamentos da Fé. Tem a nossa Escola de Liderança, todo ano um tema diferente. Conteúdo teológico riquíssimo. Riquíssimo. Todo ano um tema diferente. Tem os pequenos grupos também. Lugar de discipulado, de aprofundamento. Às vezes, um espaço onde você não tem tempo para tirar dúvida de algum tema. Muitas vezes algum tema polêmico, que diz respeito à nossa fé. É um lugar de discipulado também. Então, ferramentas existem. Ali na S-Store tem devocional, tem o planner da Escola de Liderança. Ferramenta é o que não falta para a gente se aprofundar nas Escrituras. Então, meditar na palavra de Deus deve fazer parte do nosso cotidiano, deve ser diário. Deve ser diário, meditar na palavra de Deus, oração. Isso deve fazer parte do nosso cotidiano, da nossa rotina. Outra coisa que a gente precisa entender sobre o medo é que muitas vezes a gente pode confundir o medo com prudência. Então é meio sutil, mas existe diferença entre o medo e a prudência. O medo, como eu falei, nos paralisa. Então a prudência nos leva a tomar decisões sábias diante de uma situação adversa. Então preservar a vida ao invés de correr perigo é um sinal de prudência, não é um sinal de medo. E já que estamos numa série sobre filmes, quem aqui assistiu Karate Kid quando era mais novo? Aí, entregaram a idade, caramba. Não, mas tem reprise, né? Tem um monte de reprise. Tem o Cobra Kai também, é boa pra caramba essa série. Então, o que o Sr. Miyagi falava? A melhor luta é aquela que você pode evitar. Então, isso não é medo, isso é prudência. Então, a gente precisa distinguir o medo da prudência, tá bom, queridos? O verdadeiro equilíbrio na nossa vida cristã, a gente alcança quando a gente tem esse temor a Deus, e esse temor a Deus nos conduz a uma vida de obediência, confiança, dependência da sua orientação. Então, quando temermos a Deus, adquirimos sabedoria para discernir entre coragem e imprudência, entre fé verdadeira e presunção. E agora, queridos, nós vamos falar sobre ansiedade. Entramos na querida ansiedade. E olha a cara do Satanás. Ansiedade, a carinha dela. No filme, ela é personificada como uma emoção distinta, né? Quando a gente olha à primeira vista, parece ser alguém altamente antenado, ela busca soluções rápidas para todas as situações da vida, ela tenta tomar o controle ali para resolver todos os desafios da Riley, só que a gente vê que conforme a trama vai desenrolando, vai se desenvolvendo, fica evidente que essa emoção que começa meio sutil, agora começa a ficar mais agitada, mais descontrolada, e leva a Riley numa espiral de crise e surto emocional. Isso a gente vê lá na cena da partida de hóquei. Quando ela tem aquele surto, aquela crise de ansiedade. Eu poderia falar, queridos, de dados estatísticos sobre ansiedade, por exemplo. Lá em 2019, a OMS já falava que em torno de 300 milhões de pessoas possuíam algum tipo de transtorno de ansiedade. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, lidera casos de transtorno de ansiedade. Então, dados dos estatísticos é o que mais tem por aí, quando a gente fala sobre ansiedade. Tá? A gente podia falar das causas, da raiz da ansiedade, mas eu quero me ater aqui, queridos, a como a gente pode ter uma resposta bíblica sobre a ansiedade, como a Bíblia trata a ansiedade, como Jesus trata a questão da ansiedade. É isso que eu quero focar agora, tá? Então, se você estiver com a sua Bíblia, deixa aberta em Mateus do capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela sua vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta.
Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, ou pagãos. Pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A primeira coisa que eu quero pensar aqui, queridos, é o que não é ansiedade. Então, ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Por exemplo, Jesus nos ensinou a orar pelo pão nosso de cada dia. Mas isso não significa que o nosso primeiro objetivo da vida deve ser o bem-estar físico. Se preocupar só com as necessidades mais básicas. Também não quer dizer que eu não deva fazer algum tipo de provisão ou previdência para o futuro. Então, o que Jesus proíbe aqui não é você fazer provisão. Ele proíbe uma preocupação ansiosa, completamente diferente. A formiga, por exemplo, ela faz provisão para o futuro, ela estoca alimento. As aves, elas migram. Então, não é esse o problema. O problema é termos uma preocupação ansiosa. Então, também não temos isenção de ganhar a própria vida. Nós precisamos trabalhar, não podemos ficar parados, né, inertes, esperando apenas o sustento de Deus. Deus nos capacita para trabalharmos, nos dá saúde para trabalharmos. Também não estamos isentos de dificuldade. Então, estar livre da ansiedade e livre de dificuldades não são a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. Ansiedade é uma coisa, dificuldade é outra. Eu posso não ser uma pessoa ansiosa, mas eu posso passar por algum tipo de dificuldade. Saúde, financeira, por aí vai. A questão é como que eu vou passar por essa dificuldade. Jesus aqui no Sermão do Monte, nesse texto de Mateus 6, nesse relato, ele traz o diagnóstico da ansiedade, do que é ansiedade. Primeiro, a ansiedade ela é destrutiva. E a palavra ansiedade aqui que nós vemos no versículo 25, ela significa rasgar. E quando eu olho para a inquietação no versículo 31, significa um constante suspense. Então, essas duas palavras, elas eram muito usadas para descrever como um navio sendo surrado numa tempestade, pelas ondas, pelo vento forte. Então, essa palavra, a palavra ansiedade, ela também vem de um antigo termo anglo-saxônico que significa estrangular. Olha aqui a ansiedade. Parece que ela está sendo estrangulada, ó. Né? O rosto dela todo esbugalhado para fora. Parece que ela está sendo estrangulada. Então, ansiedade pode significar também mente dividida. Uma mente dividida entre as preocupações desse mundo e as coisas de Deus. Ansiedade, ela também é enganadora. A ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. Nós ouvimos o especialista falando. A ansiedade cria na nossa mente um problema que nem existe. Um problema que não é real. É algo fictício, gerado na nossa própria mente. E estatisticamente falando, cerca de 70% dos problemas que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Ou seja, nós sofremos por antecedência. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir nossa capacidade de resolvê-los. A ansiedade tem o poder de nos fazer tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. A ansiedade é um ato. Jesus também fala que a ansiedade pode ser um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. No versículo 30, ele chama os discípulos de homens de pequena fé. Ou seja, ele deixa claro que a ansiedade pode ser também falta de fé. A ansiedade é inútil. Quando Jesus fala de côvado no versículo 27, ele não está falando de você aumentar a sua estatura. Ele está falando de prolongar a vida. Então, quando eu me preocupo demais em alongar a minha vida, em prolongar a minha vida, isso pode me levar para o sentido oposto. O especialista falou, problemas sérios de saúde. E isso mina a minha vida. Mata os sonhos.
acaba com a nossa saúde. A ansiedade vai nos matando pouco a pouco, ela rouba as nossas forças, tem influência no nosso corpo. Tem uma influência química forte no nosso corpo. Vai nos matando, tira a nossa alegria, rouba a nossa alegria do hoje, com medo do que pode acontecer no amanhã. Lembra no filme, no segundo filme, quando a ansiedade toma o controle, onde está a alegria? Está tentando voltar para a central de controle. Então, a ansiedade rouba a nossa alegria. Ela fica escondida ali, tentando voltar à cena. É muito nítido isso no filme também. A ansiedade também é cega. A ansiedade é uma falsa visão de vida, de si mesmo e de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos, bebemos ou vestimos. Ou seja, como se fizesse só as coisas mais básicas da vida fizessem sentido para nós. Se Deus alimenta as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não têm despensa e nem celeiro, por que também nos alimentaria? E a questão aqui não é que os pássaros não fazem nada, eles ficam esperando a comida cair do céu. Um pássaro adulto ele não fica no ninho com a boca aberta esperando o alimento chegar. Não, as aves migram, eles correm atrás elas correm, ó. As aves voam, vão atrás do seu alimento. Deus provê alimento para elas, mas elas não ficam inertes. Elas não ficam paradas esperando cair do céu e acontecer. E Lutero, ele fala que Jesus faz das aves os nossos professores e mestres. As aves são os melhores professores de teologia que existem. Bem? E então o problema não é o tamanho do poder de Deus. O problema é o tamanho da nossa fé. Esse é o grande problema. O grande problema é o tamanho da nossa fé. E a ansiedade, Jesus nos mostra aqui também que ela é incrédula, que ela nos torna menos do que cristãos. Ela é incompatível com a fé cristã e nos assemelha aos pagãos. A ansiedade ela não é cristã, é gerada a partir da incredulidade, e incredulidade, segundo as Escrituras, é pecado. Deus nunca falhou com a sua criação. Ele continua cuidando da sua criação hoje e agora. Quem é a obra-prima da criação? Nós que estamos aqui. Nós somos a obra-prima da criação. Se Deus continua cuidando da sua criação, com a sua forte mão, com o seu amor poderoso de Pai eterno, como Ele também não cuidaria da sua obra-prima, da obra-prima da sua criação? Então Deus cuida de nós e da sua criação como um todo. Romanos 8, versículos 31 e 32, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus não poupou o seu único filho, como ele não daria também todas as outras coisas? Se ele não poupou o seu único filho em favor de nós, como que ele pode não cuidar de nós? Amém? Jesus, ele é maravilhoso, ele não traz só o diagnóstico da ansiedade, mas ele também traz o remédio. Então, a primeira lição que Jesus nos traz aqui de como vencer a ansiedade é entendermos que Deus é nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. No versículo 32, ele diz assim: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Na nossa última aula da Escola de Liderança, com o pastor Paulo Borges Júnior, foi a exposição do livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. E, para mim, ao meu ver, a principal lição que o pastor Paulo Borges Júnior deixou para nós é que o mundo não carece de Deus. O mundo não carece do poder de Deus. Tem poder à vontade aí, a rodo. O mundo carece de paternidade. O mundo sente falta de pai. Esse é o problema. Então, um filho que tem um pai amoroso e que cuida, sabe que ele não vai deixar faltar nada. Esse é o ponto. Então, a fé é um antídoto para a ansiedade. Deus nos conhece e nos ama, pois é o nosso Pai. Ele sabe tudo o que precisamos. O apóstolo Paulo, quando fala aos Filipenses, ele nos ensina a vencer a ansiedade orando a Deus. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes,
em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando alimentamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, com a verdade de que Deus nos conhece e supre nossas necessidades, então essa paz, a paz de Deus, guarda o nosso coração. Segunda lição: vencemos a ansiedade quando sabemos que, além de um pai amoroso e que cuida de nós, agora vem o contrário. O pastor Paulo Borges Júnior falou muito sobre paternidade, mas esse mesmo pai, ele também é um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Então, quando a gente olha para o credo dos apóstolos, começa assim, declarando: creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra. Então, o que significa essa declaração? Quando eu declaro isso, eu estou afirmando que creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu, a terra e tudo que neles há, e ainda o sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. Então, além de Pai, ele também é Deus. E nele confio de tal maneira que não duvido que ele dará tudo o que for necessário para o meu corpo, para a minha alma, e que ele transformará em bem todo o mal que pode se achegar a mim nessa vida conturbada que a gente leva. Tudo isso ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazer como Pai fiel. Esse é o ponto. Então, por isso eu creio na sua providência. E o que é essa providência? É essa força toda-poderosa. Essa força presente que faz com que Deus, pela sua forte mão, ele sustenta e governa o céu, a terra, todas as criaturas e também os seus filhos. Então, tudo que recebemos não vem por acaso, mas vem da sua mão paternal. Um Deus todo-poderoso que nos entrega todas as coisas como um Pai amoroso. Vencemos a ansiedade quando sabemos que, ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. No versículo 33, existe uma ordem e uma promessa. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a ordem de Deus aqui, a ordem de Cristo, é buscar a Deus e a sua justiça, a sua vontade, o seu reinado. Deus deve estar em primeiro lugar no nosso coração. Deus deve ocupar o topo da nossa agenda. Nós somos desafiados diariamente a buscar o governo de Cristo Jesus em todas as áreas da nossa vida. Deus realmente está no topo da nossa agenda, em primeiro lugar da nossa agenda, em primeiro lugar do nosso coração. Deus realmente ocupa esse espaço de ser o primeiro das nossas prioridades. Todas as áreas da nossa vida precisam ser governadas por Cristo Jesus. Casamento, família, vida profissional, relacionamentos, lazer, finanças, emoções, que nós estamos tratando nessa série, tudo eu preciso entregar para o governo de Cristo Jesus. O Espírito Santo, nós viemos de uma série de maturidade espiritual, onde aprendemos que, agora que temos o selo do Espírito Santo, temos o Espírito Santo habitando em nós, precisamos também sermos governados por ele. E isso significa que as minhas emoções também precisam ser governadas pelo Espírito Santo. Por esse Espírito Santo que me selou, que me deu o entendimento de que Jesus é Senhor, que ressuscitou dentre os mortos. Agora, esse Espírito Santo também governa as minhas emoções. Amém? A quarta e última lição que Jesus nos traz aqui é que vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado diário de Deus. Nós não administramos o futuro, então antecipar o futuro e sofrer por ele não é prudente e também não é cristão. Devemos cuidar de hoje e deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós. Precisamos ter paciência em toda adversidade, mostrar gratidão em toda prosperidade, e o futuro precisamos ter a firme confiança que o nosso Deus é fiel, Pai, que é Pai de toda criatura, nunca vai nos separar do seu amor. Todas as criaturas, todas as coisas estão debaixo do seu controle, na sua mão, debaixo do seu domínio. Nada acontece sem a vontade de Deus. Deus é soberano, é poderoso, nada foge do controle da sua forte mão. Ele é soberano, sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, nós precisamos descansar
num Deus que é todo-poderoso, Pai amoroso. Esse é o nosso Deus. Sobre descanso ainda, Jesus nos chama, nos faz um convite. Em Mateus 11, versículo 28 a 30, ele diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só o que Davi fala também. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, assim como Davi confiou no cuidado de Deus, Jesus nos confia também, nos convida também a confiar no cuidado dele, garantindo que ele é capaz de sustentar as nossas vidas, mesmo em meio às ansiedades e às preocupações do dia a dia. A ansiedade, embora seja uma emoção comum que bate a nossa porta constantemente, não precisa governar as nossas vidas, queridos. Ela não precisa tomar o controle das nossas vidas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia por completo. Nós encontramos repetidas exortações de como confiar em Deus, da importância de confiar em Deus, de lançar sobre Ele todas as nossas preocupações. De Gênesis a Apocalipse a gente vê isso na Bíblia. De lançar sobre Ele as nossas preocupações. Em Divertidamente, a Riley ela aprende, através dessas emoções e desafios, que ela não precisava carregar os fardos dela sozinha. E aqui vai um testemunho pessoal. Eu não me considero uma pessoa ansiosa, tá? Quem me conhece sabe que eu não sou ansioso. Mas eu já tive crise de ansiedade. Mesmo não sendo ansioso, parece meio louco. Mas eu já tive crise de ansiedade. A gente estava no cinema, eu, a Maria e o Davi. Para vocês terem uma ideia, eu nem lembro o filme que a gente estava assistindo. Mas não era Divertidamente ainda. Eu nem lembro do filme. Tive uma crise de ansiedade por conta de um problema familiar, não vou entrar em detalhes, e pingava mensagem no celular, pingava. E eu trabalho com TI, então todo mundo acha que quem trabalha com TI resolve os problemas remotamente, né? Consegue resolver os problemas online remotamente. Mas aquilo foi me gerando um estresse, me gerando ansiedade, e aquilo foi incomodando, eu não conseguia dar atenção para o Davi, não conseguia prestar atenção no filme, desliguei o celular. E à noite, naquela mesma noite, eu tive uma crise forte de ansiedade. E eu fiquei igual a Riley. É o estrangulamento, é o coração apertado, é aquela sensação de que o coração vai sair pela boca, é toda essa sensação. O filme ali, os produtores do filme, quem criou esse roteiro, definiu perfeitamente naquele comportamento da Riley na partida de hóquei o que é uma crise de ansiedade. É realmente aquilo. É daquela forma. E eu me vi daquele jeito naquela noite. A Maria quase queria me levar para o hospital. Mas eu não me isolei. Esse é o ponto. Eu não me isolei. No dia seguinte eu vim na igreja, estava irreconhecível. Irreconhecível. A pastora Dani e o pastor Rodrigo perceberam, acho que a maioria percebeu também. Mas depois a gente conversou, eu conversei com o pastor Rodrigo, ele me orientou ali, desde então eu tenho conseguido controlar esses probleminhas que aparecem. Mas o ponto, queridos, é que nós não podemos nos isolar. Principalmente se a gente passa por essas coisas no dia a dia. Nós não podemos nos isolar. Nós precisamos ter alguém, precisamos ter amigos do caminho, fiéis a Cristo, familiares fiéis a Cristo também, que nos ajudem nesse processo. Não estou falando que a gente não precisa procurar ajuda médica, não é isso. Não é esse o ponto. Eu não sou psicólogo e psiquiatra. A gente está expondo aqui as Escrituras, está expondo o que as Escrituras nos mostram com relação a essas emoções. Não é esse o ponto. Mas o ponto é que também nós não podemos nos isolar. Tá bom, queridos? Então, caminhando por fim, a gente precisa se ver livre do medo da ansiedade. Nós precisamos temer a Deus. Precisamos colocar a nossa vida no seu altar, crucificar o nosso ser, depositar aos pés da cruz
os nossos anseios, para que em nome de Jesus, a gente possa viver a vida que Ele tem para nós. Deus tem um propósito para cada um de nós aqui. E a gente não pode deixar que todas essas emoções que a gente tem visto ao longo da série, as emoções ruins, tá, queridos? Elas tomem o controle da nossa vida e nos afastem do verdadeiro propósito que Deus tem para as nossas vidas. Amém?